Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por se juntarem a mim neste vídeo. O Japão está prestes a provocar um colapso nos mercados globais? Está por vir um desmonte do carry trade do iene japonês? Vamos focar nessas questões muito importantes no vídeo de hoje. Especialistas estão sugerindo possíveis intervenções cambiais pelos governos dos Estados Unidos e do Japão neste momento. Há muita especulação agora, já que o iene disparou 1,2% em relação ao dólar americano durante a noite de segunda-feira. Isso ocorreu após uma liquidação na semana passada, como você deve se lembrar, que foi amplamente impulsionada pelo medo dos investidores de que o Banco do Japão pudesse intervir para sustentar a moeda. Aqui está a declaração surpreendente feita pelo CEO do grupo de Very, Nigel Green. Achei essa declaração muito boa. É breve e vai direto ao ponto. Veja só, o Japão tem sido o amortecedor financeiro do mundo por uma geração. E esse papel terminou abruptamente. Acabou, ele diz. A reprecificação da dívida japonesa é um evento sistêmico. Isso não é uma história local, e os investidores precisam tratá-la como tal. Na semana passada, falei sobre a mais recente venda de títulos do governo japonês. Esse vídeo foi muito bem. Já tem quase 300 mil visualizações e houve muitos comentários e perguntas que eu quis reservar um tempo para abordar no vídeo de hoje, para mergulhar um pouco mais fundo nesse assunto. É um assunto muito importante, especialmente com as eleições do Japão se aproximando em 8 de fevereiro. O Banco do Japão certamente vai avançar para lidar com uma série de questões que o país enfrenta neste momento. Por muito tempo, o mercado de títulos japonês foi um lugar muito estável, bastante entediante e sem grandes acontecimentos, com os títulos do governo japonês quase sem oscilações e os rendimentos próximos de zero por anos. A volatilidade era, claro, praticamente inexistente, e os investidores viam o Japão como um lugar em que sempre se podia confiar em termos de estabilidade e financiamento barato. Mas como os acontecimentos dos últimos meses, e especialmente das últimas semanas, nos mostram, isso acabou. Isso ficou no passado. E o que está surgindo em seu lugar é muito mais perigoso do que a maioria das pessoas imagina. O que acabamos de testemunhar no Japão não foi, é claro, uma venda rotineira de títulos. Foi uma mudança estrutural. Em uma única sessão, os rendimentos dos títulos japoneses subiram 1/4 de ponto percentual. 1/4. Normalmente, se você observar os gráficos, verá que um salto desse nível leva semanas ou até meses. O mercado de títulos do governo japonês vale mais de 7 trilhões de dólares e está no centro do sistema financeiro global. Agora, rapidamente, o que quero dizer com isso? O Japão tem exportado capital para o resto do mundo há décadas, literalmente décadas, por meio de investidores japoneses comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos, títulos europeus, dívidas de mercados emergentes, ações e tudo mais. Eles fizeram isso porque os rendimentos no Japão estavam próximos de zero, então investir em outros lugares obviamente oferecia retornos muito melhores. É exatamente assim que o Japão se tornou a base do carry trade global. Tomar empréstimos baratos em ienes, investir no exterior e embolsar a diferença. Enquanto as taxas japonesas permanecerem baixas, não há problema. Tomar empréstimos em ienes para comprar ativos mais arriscados funciona. Mas, se as taxas continuarem subindo, essa operação se torna instável e muito perigosa. Segundo estimativas, até 450 bilhões de dólares estão envolvidos em estratégias de carry trade que afetam simultaneamente ações, títulos e moedas. Mas, se você acompanha meus vídeos, já sabe que os tempos em que tudo isso funcionava sem problemas, esses tempos acabaram. Por quê? Bem, porque o Banco do Japão está mudando sua política e a primeira-ministra Sanai Takaichi está implementando sua visão sobre o que precisa acontecer no Japão. Esse sistema só funciona enquanto as taxas japonesas permanecerem baixas e estáveis. É aí que entra outro fator importante, a inflação.
A inflação subjacente tem ficado acima da meta do Banco do Japão por mais de 4 anos consecutivos. O custo de vida vem aumentando, daí os eleitores não estão satisfeitos, estão irritados e, é claro, os políticos estão respondendo da única forma que sabem, com mais gastos. Mas quando os gastos aumentam, o que acontece? O endividamento geralmente aumenta também. A primeira-ministra Sanae Takaichi deixou muito claro que o estímulo fiscal é sua prioridade, mesmo que o Japão já carregue o maior fardo de dívida do mundo desenvolvido. Acredito que esteja em cerca de 230% do PIB do Japão. Então, os mercados realmente reconhecem essa contradição. A realidade versus as ações pretendidas pelo Banco do Japão e pela primeira-ministra Sanae Takaichi. E como eu disse, mais gastos significam mais endividamento. Mais endividamento significa mais títulos, certo? E mais títulos sem um banco central por trás deles levariam a rendimentos mais altos. Isso, por sua vez, incentivará os investidores a pegar seu dinheiro e investir domesticamente no Japão, enquanto vendem títulos do Tesouro dos Estados, títulos europeus e outros ativos estrangeiros. O Japão é o maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados, então a situação pode ficar feia muito rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, também devemos lembrar que o Japão é, na prática, um satélite dos Estados Unidos. Tem sido assim desde 1945. Portanto, politicamente, a primeira-ministra Sanae Takaichi está em uma situação muito difícil. A má notícia é que todo choque no mercado de títulos japonês tende a gerar ondas pelo mundo, e isso inclui os Estados Unidos. A Goldman estima que cada 10 pontos base de estresse nos títulos japoneses elevam os rendimentos dos títulos norte-americanos em 2 a 3 pontos base. Isso significa que as decisões políticas internas do Japão agora estão apertando diretamente as condições financeiras nos Estados Unidos, no Reino Unido e em toda a Europa. Quer esses países e governos gostem disso ou não. É por isso que esse episódio de repente se tornou um grande tema de conversa em Davos na semana passada. É também por isso que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caíram quando os títulos japoneses despencaram, porque tudo ainda perdeu de ponto de pressão. The yen has become another pressure point. When bond yields spike, quando os rendimentos dos títulos disparam, a volatilidade cambial normalmente aumenta. Portanto, quando o iene enfraquece rápido demais, o Japão é obviamente forçado a protegê-lo. A maneira mais rápida de fazer isso é vendendo reservas estrangeiras, incluindo títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É assim que um problema do Japão se transforma instantaneamente em um problema dos Estados Unidos, ou em um problema europeu, ao elevar os custos de empréstimo. Os investidores japoneses têm cerca de 5 trilhões de dólares aplicados no exterior em ativos estrangeiros. E, além disso, centenas de bilhões estão envolvidos em operações de carry trade financiadas por empréstimos em ienes. À medida que os rendimentos japoneses sobem, a matemática começa a mudar. Mencionei isso brevemente antes no vídeo. Em algum momento, os títulos domésticos voltam a se tornar atraentes porque são vistos como mais seguros e oferecem rendimentos maiores. Um dos maiores bancos do Japão anunciou que planeja reconstruir agressivamente sua carteira de títulos do governo, mesmo que isso ocorra às custas de ativos estrangeiros. As seguradoras de vida, que detêm trilhões de dólares, estão reconsiderando abertamente estratégias de investimento que existem há décadas. Então, está acontecendo. É apenas uma questão de tempo até que tudo se desenrole completamente. Por vários motivos, incluindo pura política, é improvável que o governo da primeira-ministra Sanae Takaichi fique de braços cruzados enquanto os investidores japoneses abalam os mercados globais. Acho que isso não vai acontecer. E sou cético quanto à possibilidade de vermos uma grande reversão, de qualquer forma. Você pode discordar de mim e, se for o caso, deixe um comentário e compartilhe suas opiniões e os motivos pelos quais pensa assim. Adoraria ouvir de você. Mesmo que eles demorem para vender participações nos Estados Unidos ou em outros países, isso ainda afetaria a liquidez global e os rendimentos vão subir.
Então todos os olhos estão voltados para o Japão e para as próximas eleições antecipadas, convocadas pela primeira-ministra Sanae Takaichi. Vai ser muito interessante observar o que acontece a seguir. E se o Japão conseguirá lidar com essa situação de mercado tão delicada, sem que o mercado acabe explodindo? Vou mantê-lo atualizado. Fique ligado. Muito obrigada por me acompanhar neste episódio rápido. Apoie meu trabalho se ainda não o fez. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack e Patreon. Muito, muito obrigada. Espero vê-lo amanhã. Cuide-se. I look forward to seeing you tomorrow. Take care.